E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do Perspectiva Mesozoica, e hoje a gente vai dar uma olhada em alguns modelos de dinossauro da linha Small Models da PNSO. E aí galera, tudo bem com vocês? Vocês já conhecem essa linha Small Models aqui da PNSO? É uma linha bem interessante, né? Como o nome já diz, são miniaturas bem pequenas e que não necessariamente representam animais pequenos, né? Esses quatro que eu tenho aqui são animais pequenos, então eles se encaixam muito bem nessa linha, até para fazer escala depois com os dinos maiores, mas não necessariamente todos os dinos dessa linha são espécies pequenas, né? Eles têm algumas espécies de dinossauros bem grandes nessa linha de modelos pequenos. Eles também têm algumas espécies de outros animais pré-históricos que são bem legais, né? Eles têm os ictiossauros, os pterossauros fantásticos nessa linha. E esses quatro que eu tenho aqui hoje em específico, eles são dinossauros cujos fósseis foram descobertos na China. E inclusive os fósseis que vêm da China nas últimas décadas aí revolucionaram, né, nosso conhecimento, nosso entendimento sobre esses animais, né, sobre os dinossauros. Muitas descobertas incríveis foram feitas lá pelos paleontólogos. Inclusive 3 dessas espécies aqui têm fósseis extraordinários, que são o Tianulong, esse daqui, né? O Sinosauropteryx e o Meilong. Não que o Liaoceratops, que é esse aqui à esquerda, não tenha um fóssil muito bacana, né? Mas ele é conhecido só pelo crânio de um indivíduo juvenil, enquanto os outros 3 eles têm os esqueletos bem completos, né? Pelo menos o Meilong e o Sinosauropteryx, e todos esses 3 eles têm algumas características bem interessantes desses fósseis também. E eu vou mostrar esses fósseis para vocês, né, as imagens desses fósseis ao longo da review. Então vale muito a pena conferir, né, assistir o vídeo só pelos fósseis, né, caso você não conheça esses fósseis, só para conhecer eles, eles são extraordinários mesmo. Então eu vou sempre mostrar aí conforme eu for fazendo a review deles, vale a pena aí dar uma olhada. Essa linha aqui, né, esses dinossauros em específico, eles vêm nesse blister. Não são todos os dinossauros dessa linha que vêm nesse blister, alguns eles vêm numa caixinha. Mas esse blister aqui é bem bonitinho, né? Aparentemente esse papel aqui, ele abre, né? Pelo que tá aparecendo aqui atrás. E eu acredito que tem uma paleoarte dentro, se eu não me engano. Então eu vou mostrar isso para vocês quando eu abrir. Já faz um tempo que eu tenho esses dinossaurinhos aqui, mas eu não abri. Eu estava esperando uma oportunidade para gravar o vídeo e fazer review para vocês. Então, vamos dar uma olhada aí. Vou começar pelo Liaoceratops, que é o número 30, né? É o número menor desses que eu tenho aqui. E o último é o Meilong, que é o número 40. Eu não sei em qual numeração que está atualmente essa série, não sei que ele é bem grande. Mas bora então começar com o Liaoceratops. Bom, então aqui está o Liaoceratops aberto, né? Ele vem com essa paleoarte aqui, bem bacana. Tem algumas diferenças entre a paleoarte e o modelo dinossauro, né? Por exemplo, na paleoarte ele tem esses tegumentos na cauda, né? Tá faltando no modelo. Depois eu falo um pouquinho mais disso. E aqui alguns dados, né? A PNSO ela sempre coloca nome nos dinossauros dela. O Liaoceratops dela ele se chama Hehe. E aqui alguns dados do bichinho, né? Comprimento de 1 metro, dieta herbívoro, onde foi encontrado o fóssil, na China, e o período que ele viveu, né? Ele é do Cretáceo inferior, mais especificamente. Paleoarte bem bacaninha. Atrás, aqui é a frente, né? Tem um habitatzinho do bicho. E atrás aqui eu acredito que sejam os artistas que esculpiram aí e pintaram o dinossauro, né? Infelizmente está tudo em chinês, então eu não consigo ler para ter certeza. Vamos dar uma olhada então no que de fato interessa a gente, que é o modelo de dinossauro aqui. Como vocês podem ver aí contra a minha mão, o Liaoceratops ele é um modelo bem pequenininho, mas muito bem feitinho, viu pessoal? Como eu comentei lá no começo do vídeo, o Liaoceratops ele é conhecido só pelo crânio do indivíduo juvenil, né? Mas é um crânio completo. Pouco tempo depois dessa descoberta, eles também encontraram um crânio incompleto do Liaoceratops, né? Faltando a parte de cima do crânio. Acho que foi até teorizado, se não me engano, que o crânio tinha sido aberto por algum predador, né? Para comer o que tinha de dentro. Mas eu vou trazer aqui para perto ele, para a gente comparar a cabeça dele com o crânio, que é o que de fato a gente tem, né, desse animal. A gente pode ver aí que o chifre não, né, a crista parietal dele
é bem curta, né? Como tá no crânio, olhando aqui por cima. A figura é um pouco pequena, difícil de focar. Então, a crista parietal curta. E ele tem o chifre aqui jugal, né? Dos dois lados, tal como tá no crânio. O Lioceratops, ele é um ceratopsídeo, né? Mas ele faz parte dos Neoceratopsídeos, que é um clado aí. Ele é um membro basal desse clado, então ele está lá no começo, né, da árvore evolutiva desse clado. Isso é bem legal, né? Porque os paleontólogos conseguem estudar os fósseis desse bichinho aqui. É a evolução desses animais incríveis, né? Que um dia iriam gerar aí dinossauros como o Triceratops, por exemplo. Né? Então é bem legal a gente conseguir descobrir, né, um membro basal desse grupo. Como eu falei, né, na paleoarte, na cauda eles colocaram uns tegumentos, né, tal como tem no Psittacosaurus, por exemplo. O Psittacosaurus é outro ceratopsídeo, só que ele não é um neoceratopsídeo, né? Então eu não tenho certeza se o Lioceratops, se existem evidências, né, que o Lioceratops teria também aqueles tegumentos na cauda, tal como representados na paleoarte aqui. Então eu não sei realmente qual que é o correto, né, se é sem os tegumentos, como está no modelo, ou se é com os tegumentos, tal como está na arte. Eu não sei nem se a gente sabe isso, né, se nós temos essa informação, ou se é uma escolha artística aí, né, do escultor ou do autor, de quem fez a paleoarte ali para representar ele com ou sem os tegumentos. Mas o corpo dele, né, para a gente não ter descoberto o corpo dele, ele é baseado em outros animais próximos aí, né, do Lioceratops. Então, muito provavelmente era algo bem parecido com isso aqui. E, de modo geral, está correto, né? A mãozinha dele aqui. A gente pode ver que ele tem os 5 dedos nas patas dianteiras. E nas patas traseiras, 4 dedos. Como é de costume aí desses animais também. Uma coisa que eu achei bem legal, né? É que aqui na crista parietal dele, a gente pode ver que ela é bem ornamentada, né? Ela tem essas tintas azuis aplicadas aqui, né, formando essas listras, que dando uma ornamentação, né, que é algo que a gente imagina que seja a função, né, dessas cristas parietais, né, não só algo de defesa, né, mas ainda mais num bichinho desse, né, provavelmente não seria para defesa, mas sim para ornamentação. E a mesma coisa vale, né, para o chifre jugal aqui, né, na lateral dele. Vamos tentar trazer ele um pouco mais para perto para mostrar um pouco mais os detalhes. Ver se a câmera vai focar nele aqui. Olha que legal. Então ele tem um olho verdinho, né? A pele dele é amarronzada, né? Ele é muito bem detalhado, as escamas dele. A cauda dele ele tem essas listras marrons e essas pintinhas brancas. Vamos dar uma olhada no outro lado. Ele tem também aqui, né, algumas pintinhas brancas, a listra marrom também ao lado. Então, para o tamanho desse modelo, eu acho que ele está muito legal. A pintura tá bem bonita, né? Eu curti bastante. Acho que vale bem a pena aí pegar, né? Ainda mais quem curte ceratopsídeos, né? Se quiser um membro basal aí da família. Até para ter um representante aí das origens humildes do grupo, né? O único probleminha no meu é que tá vendo que a base dele, né? A base dele ela tem essa pintura marrom, mas bem aqui no cantinho ela ficou sem pintura. A base tem alguns detalhes também, né? Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês. Mas ela tem algumas rochas. Elas não tem nenhuma pintura, né? Tá tudo marrom. A pata dele, inclusive, tá bem marrom, né? Então ela fica bem parecida aí com a base, não tem uma grande diferenciação de cor. Mas como é um modelo pequeno, a gente desculpa, né? E ele também tem essa coloração laranja aqui nessa área da cauda, né? Para dar um destaque. Figura bem bacaninha aí, vale a pena adquirir. Vamos medir ela então, porque ela é bem pequena. Então, vamos lá, de comprimento. Deixa eu ver se vai melhor aqui. Ele tem aí 8 centímetros, um pouquinho mais de 8 centímetros de comprimento. E de altura, no ponto mais alto, que é a parte da crista dele, ele tem quase 3,5 centímetros. 3,3 centímetros mais ou menos. Então esse é o Lioceratops da PNSO. Bora pro próximo. E aqui está o Tianyulong, bichinho muito bonitinho, viu pessoal?
Vamos dar uma olhada na paleoarte que vem com ele aqui. Tianyu-Long, ele é um heterodontosaurídeo aí, né, que viveu no Cretáceo inferior. Inclusive, é a única figura que eu me lembro agora, que eu conheço pelo menos, de um heterodontosaurídeo. É um grupo de dinossauros que não é nada bem representado, né, nos colecionáveis. Então aqui as características dele, né, comprimento 7 metros, dieta herbívoro, viveu no Cretáceo, fóssil encontrado na China, Ásia. Um paleoarte bem legal aí, trazendo aí a principal característica do Tianyu-Long, né, que além de ser um heterodontosaurídeo, são esses tegumentos que ele tem aqui ao longo do corpo dele. Isso é algo que está no registro fóssil. O fóssil dele, inclusive, é espetacular, né? Vou colocar aí para vocês verem. Repare aí que ao longo da cauda dele, né, e de algumas vértebras aí, você encontra esses tegumentos. Muito bacana. Apesar do fóssil dele não estar completo, é muito legal. Então vamos colocar aqui de lado e vamos trazer a figura para perto. Como eu comentei, né, o Tianyu-Long ele é um heterodontosaurídeo, então a característica principal dele seriam os dentes, né? Vamos ver se a gente consegue dar uma olhada aqui. Eu vou comparar aí também com o fóssil para vocês darem uma olhada. Se está condizente, para mim está bem condizente, né? O olho bem grande dele aqui. E não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, né? Mas aqui na figura está esculpida, né, os dentinhos dele e o bico. Muito bem esculpidos, apesar de não ter nenhuma aplicação de tinta assim para destacar os dentes dele, né? Estão aqui esculpidos. Então está muito bem representado aqui esse heterodontosaurídeo. Ele de frente aqui. Ele é bem bonitinho, né? Modelo muito simpático. Esses tegumentos bem longos aqui, né? Que é algo bem raro de se encontrar em ornitiscos. E a Penessiol também colocou diversos tegumentos aqui no corpo dele, né? Uma coisa que me preocupa um pouco nessa figura é que, apesar do plástico ser bem rígido, né, ele não vira, não dobra com facilidade. Aqui, ó, se você colocar ele para frente, como as pernas dele são um pouquinho finas, no momento que com o tempo, né, e com o peso da figura, ele meio que tomba para frente e fica um pouquinho torto, né? Ela dá uma entortada aqui na perna. Então o que eu vou fazer com o meu é colocar alguma basezinha, algum suportezinho aqui para manter ele ereto assim dessa forma, né? Para ele não ter esse problema. Eu realmente fico com medo disso acontecer nesse modelo em especial. Mas como vocês podem ver, é um modelo aí muito bonito, que vale a pena adicionar aí na coleção. Ainda mais porque é muito raro encontrar um heterodontosaurídeo em forma de modelo de dinossauro, né? De brinquedo, para colocar na coleção. Então pelo menos representa aí esse grupo de animais. Ele tem essa coloração meio esverdeada, né, com um pouco de amarelo. Ele tem essa lista preta aqui que sai dos olhos dele, percorre aqui até essa área da cauda, e diversas listras brancas, né? Essa listra branca também percorre quase até o final da cauda dele, ela se bifurca algumas vezes. Depois você tem também algumas listras pretas ao longo da cauda do animal. Do outro lado aqui é a mesma coisa. Bichinho muito bonitinho. Mas dinossaurinho muito simpático, pessoal. Vale a pena adquirir mesmo. Acho ele muito bonito. Vai dar um tchan ali na coleção. Bom, vamos medir ele então. Vou colocar ele aqui. Esse já vai ter uma altura um pouco maior, né? Por causa da posição da cauda. Provavelmente, inclusive, eles colocaram a cauda nessa posição, né? Ela levantada assim, para ele caber dentro da caixinha, né? Se ela fosse paralela aqui, né, ao chão, provavelmente ele não ia caber naquela caixa. Então vamos dar uma olhada. De altura, ele tem 9 centímetros no fim da cauda. E de comprimento, ele vai ter 7,5 centímetros. Então esse é o Tianyu-Long da Penessiol. Bora pro próximo. Bom, e agora vamos dar uma olhada no Sinosauropteryx, começando aqui pela paleoarte, que está inclusa nessa figura. Uma coisa já que eu posso falar, né, que essa paleoarte fez certo, mas que não está representado na figura, é esse primeiro dígito da mão dele aqui ser mais longo que os outros, né? Isso é algo que está
muito bem descrito no artigo que descreveu esse animal, mas aqui na figura, né, no modelo, isso não está representado. Deixa eu focar. Ele tem aí o mesmo tamanho, todos os bichos têm o mesmo tamanho, sendo que o primeiro deveria ser bem mais longo que os outros. Mas é uma figura pequena, né, então não é algo que estraga ela. O Sinosauropteryx, ele é um compsognatídeo, ele viveu durante o Cretáceo inferior, e aqui alguns dados dele, né, comprimento 0,92 centímetros, dieta carnívoro, viveu no Cretáceo e, como eu tinha falado no começo, fóssil encontrado na China e na Ásia. E esse bicho aqui, pessoal, ele é muito importante. Imagino que vocês já tenham ouvido falar do Sinosauropteryx, que ele foi o primeiro dinossauro encontrado que tinha evidências diretas aí de penas. Inclusive essa posição aqui do modelo é baseado no holótipo, né, do Sinosauropteryx. Vou colocar aí para vocês verem o fóssil e vejam só que fóssil fantástico. E você pode ver que a posição é exatamente a mesma, né? Eles replicaram a posição do fóssil no modelo de dinossauro. Você pode perceber aí no fóssil a presença dessas protopenas, né? Esses filamentos que cobrem o corpo dele. E além de ser o primeiro dinossauro descoberto com evidências diretas de penas, o Sinosauropteryx também é o primeiro dinossauro que teve a sua cor descrita a partir de evidências. Porque os paleontólogos também fizeram uma análise dessas penas, né, encontradas no fóssil do Sinosauropteryx. Eles descobriram melanossomas nas penas, né, preservados nas penas. Então, a partir aí do estudo desses melanossomas, eles conseguiram descobrir que ele tinha essa cauda listrada, né, uma coloração mais clara, né, essas listras mais claras, e ele tinha uma coloração aí mais alaranjada, avermelhada, né. Então é um dinossauro que a gente sabe de forma bem próxima qual seria a cor dele, né. E o primeiro dinossauro que teve isso descrito também, a partir desses melanossomas que foram encontrados preservados na pena. Então é um fóssil muito fantástico, né. Eles também encontraram um segundo fóssil de um espécime maior, e o interessante é que esse segundo fóssil ele tinha ovos preservados no interior do bicho. Eram ovos, não que ele tinha comido, né, mas que eram ovos dele mesmo, né, que ele ainda não tinha botado. Então, muito interessante os fósseis desse bichinho aqui. Vale a pena aí dar uma olhada nos fósseis. Mas vamos dar uma olhada então aqui no bicho, né, no modelo. Ele é muito simpático também, né, o crânio dele, longo. Como a gente pode ver aqui mais de perto, né, ele não tem lábios, né, que é difícil de ver. Até pra falar que ele tem, né, mas tem os dentinhos aqui, eles estão esculpidos, né, eles são pintados, uma miniatura muito pequena. O Penestió não se deu o trabalho de pintar. Ele não tem lábios, né, porque a Penestió não põe lábios nos terópodes deles, eles acreditam que eles não tinham. Já falei disso algumas vezes, né, em outros reviews de terópodes. Essa é a opinião deles, né. É um pouco contrária à opinião da maioria dos paleontólogos, mas não tem o que fazer. A textura dele está muito legal, as protopenas, né, estão aqui, estão percorrendo aqui o corpo inteiro dele. A coloração dele, como eu falei, é baseada na descrição mesmo dos melanossomas, né, então tem esse laranja. Se você procurar inclusive algumas paleoartes do Sinosauropteryx, elas vão estar todas nessa cor aqui. A posição dele, né, como eu falei, replica o fóssil, apesar de ser uma posição muito natural, né, essa cauda é levantada, a cabeça é levantada também. Mas como ela está replicando o fóssil aí, né, quase como uma homenagem ao fóssil, então eles colocaram esse galhozinho aqui também, né, para dar suporte a essa perna, né, para não ficar apoiado só em uma perna, senão ele com certeza ia entortar. Outro modelo aí muito legal que vale a pena adicionar para a coleção. Ele tem então essa coloração laranja, né, as listras brancas, que eu falei que são um registro fóssil. Aqui ó, o focinho dele é negro, e tem essa parte branca aqui, né, no rosto dele também. E os olhos são laranjas. A ponta aqui das mãos ele fica com um tom amarronzado. E a base também, né, como sempre ela tem alguns detalhezinhos esculpidos, mas não tem nenhum detalhe de pintura, então é mais marrom mesmo.
E a pata dele que está apoiada na base, ela tem bem pouca diferenciação de cor com a base. Muito legal. Vamos medir então ele. De altura ele tem 9 centímetros e de comprimento, da ponta do focinho até essa parte da cauda, 5,5 centímetros. Então esse é o Sinosauropteryx da PNSO. Bora agora para o último, que é o Meilong. Vamos então conferir a última miniatura de hoje, que é o Meilong. Funciona como de costume pela PaleoArt. A PaleoArt apresenta muito bem aqui o fóssil do animal também. O Meilong ele é um troodontídeo, né, que viveu no Cretáceo inferior também, como todos os outros gêneros aqui da review. E o interessante do fóssil desse bicho é que ele foi encontrado nessa posição, dormindo, né? Então é um fóssil muito legal, né? Parece que ele foi coberto em cinzas vulcânicas e enquanto ele dormia, né, acabou morrendo e sendo preservado na posição em que ele dormia. Então é um raro caso aí de um fóssil, né, de um animal vertebrado que traz um pouco do comportamento do animal pra gente, né, que preserva um pouco do comportamento do animal pra gente poder estudar ele hoje, que é justamente essa posição de sono dele, que se assemelha muito, né, à posição de sono dos pássaros, a posição que os pássaros dormem, né, com a cabeça aqui meio que escondida, né, a parte escondida aqui no que seria a asa, né, no membro anterior do bicho. Então, muito legal, a PaleoArt está representando isso muito bem. A PaleoArt muito bonita também. E aqui algumas características dele. Ele era um bichinho bem pequeno, de 60 centímetros a 1 metro, é carnívoro, que viveu no Cretáceo, como falei, e encontrado na China. Então, vamos dar uma olhada na figura. É o único modelo de dinossauro dormindo que eu conheço, então eu acho bem legal acrescentar ele à coleção, justamente para representar aí, né, essa descoberta científica, né, da posição de sono desse bichinho aqui. Muito bem esculpido. Acho que o que deixa um pouco a desejar nele aqui é a aplicação de tinta, né. Quem faz customização aí provavelmente vai conseguir dar uma retocada nesse modelo e deixar ele show de bola aí, né, perfeito. Você pode ver aqui algumas penas da cauda dele, por exemplo. Elas têm a mesma coloração da base, né? Estão muito bem pintadas, né? O olhinho dele fechado, apresentando aí, né, o animal dormindo. Eu curto, né? Pode não chamar a atenção da maioria das pessoas, mas eu acho bem legal. Eu gostei de adicionar esse modelinho aqui na coleção. A coloração, ele tem esse tom meio amarelado, né? Um amarelo bem fraco, não é um amarelo muito forte. E ele tem alguns detalhes em preto, né? Ele tem, por exemplo, esse desenho preto aqui ao redor do olho dele. No olho dele, né, eles passaram uma aplicação de tinta preta que para mostrar que está fechado, né? E nas penas aqui, né, dos braços dele, também tem essa tinta preta. E algumas pintinhas também pretas aqui nas costas dele. Bichinho muito simpático também. Todos esses animaizinhos aqui de hoje, né? Muito simpáticos. Dinossauros bem bonitinhos aí. Pra deixar a coleção um pouquinho mais fofinha aí, né? E o detalhamento tá bem legal, né? As esculturas, né? A PNSO sempre manda muito bem, mesmo em figuras pequenas, né? Você pode ver aqui as penas todas esculpidas. Muito legal. Eu, infelizmente, eu não manjo nada de customização, né? Se eu for tentar melhorar aqui, dar uma retocada na figura, eu só vou estragar ela. Então a minha vai ter que ficar assim mesmo. Mas para quem faz, isso aqui é um prato cheio para poder melhorar a figura. 2016, essa escultura dessa figura aqui. Foram encontrados, inclusive, mais de um espécime nessa posição. Então é uma descoberta fantástica aí. Vamos ver então o tamanho dele. Essa aqui acho que vai ser a menor figura, né, pela posição dele. De altura ele tem 3 centímetros, é isso? Não, um pouco menos, uns 2,8 centímetros de altura.
E de comprimento ele tem, graças à base aí, né, 5 centímetros. A base tem 5 centímetros, né? O dinossauro mesmo é menor. Ele tem uns 4 centímetros, mas tem mais meio centímetro de cada lado da base. Então esse é o Meilong da PNSO. Bom pessoal, então esse foi o review de hoje, né? 4 figuras aí muito bem recomendadas, apesar de pequenas. Elas são fantásticas e em sua maioria representam aí fósseis incríveis de dinossauros. Então vale a pena para adicionar em qualquer coleção, né? A não ser que você não curta mesmo modelos pequenos, caso contrário, tá altamente recomendado aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado dos fósseis, né? Assim, tanto quanto eu. Se você não conhecer esses fósseis, comenta aí, diz o que você achou. Obrigado por ter assistido, se você curtiu, deixa um like aí, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo, um abraço e até lá. Valeu!